Olá, turma! Hoje, na nossa aula de História, iremos trabalhar a segunda parte do tema América Portuguesa, a colonização do Brasil. Abordaremos nessa parte 2 sobre as capitanias hereditárias e sobre os governos gerais dos primeiros anos da colonização do Brasil. Então, vamos lá. Início da colonização, capitanias hereditárias. Gente, colonizar as novas terras não era tarefa simples. A coroa portuguesa dispunha de poucos recursos financeiros para custear novas expedições. Por isso, em 1534, o então rei de Portugal, Dom João III, decidiu dividir as terras em 15 lotes que iam do litoral até o limite estabelecido no Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram chamados de capitanias hereditárias. Por quê? Porque passava de pai para filho. E foi designado a homens que se dispuseram a investir recursos na colônia. Observação. Esses homens eles foram chamados de capitães donatários. Porém, não era qualquer pessoa que poderia ser capitão donatário, tá? Eram pessoas da confiança do rei ou nobres que pudessem realmente investir na terra. Eram pessoas bem próximas ao rei. Observação bem importante, gente. Parte do recurso que eles conseguiam na terra deveria ser devolvida a Portugal. Foi uma forma que o rei encontrou também de aumentar a economia de Portugal. E tinha 3 motivos importantes pelo qual o rei dividiu as capitanias em 15. Primeiro, defender o território das invasões. Primeiramente, das invasões francesas, que eram os mais interessados na nova terra. Segundo, povoar a nova terra com cidadãos portugueses que pudessem defender a terra, que é o nosso primeiro motivo, e pudessem produzir, que é o nosso terceiro motivo, para aumentar a economia de Portugal. Os 3 motivos estão interligados, tá, gente? Esses foram os 3 principais motivos das capitanias hereditárias. Por isso elas foram divididas em 15, para poder pegar todo o vasto território do litoral brasileiro, principalmente do litoral, e poder defender o Brasil de invasões, povoar toda essa parte e produzir cana-de-açúcar, que era das especiarias mais cobiçadas na época. Aqui eu coloquei a divisão das capitanias e os capitães donatários responsáveis por cada uma delas. As capitanias hereditárias, elas eram independentes entre si, ou seja, elas não eram vistas como um Brasil no geral, como um total único. Elas eram independentes, elas não deviam satisfação umas às outras, tá? Cada capitania era vista como um território independente do outro, mas pertencentes a Portugal. Ou seja, a decisão que uma tomava era só sua, não interferia na outra. A outra não poderia dar palpite, mas todas elas deveriam obedecer a uma ordem geral que vinha de Portugal. Hoje não. Hoje nós temos os estados que obedecem a uma ordem geral e que se um tomar uma decisão, acaba que influencia também os outros. Outra observação importante: as capitanias elas deram origem aos estados brasileiros. Durante o período de colonização, elas eram chamadas de capitanias, como vocês podem observar. No período do Brasil Imperial, que é uma coisa que nós iremos trabalhar mais para frente, elas vão ser chamadas de províncias. E hoje, atualmente, elas são chamadas de estados. Então, foi mudando de acordo com o período em que o Brasil passou. Então, revisando, no Brasil colonial eram chamadas de capitanias hereditárias. No Brasil imperial será chamada de províncias. E atualmente é chamado de estados. Divisão em capitanias. Nós iremos olhar agora o nome das capitanias e o nome dos capitães donatários que eram responsáveis por eles. Observação: vocês podem achar um pouco estranho que algumas capitanias tenham um nome repetido. Gente, é porque algumas capitanias elas foram divididas em 2 partes do território, porque o rei de Portugal achava que o território é muito grande, muito extenso, e acabou dividindo em 2 partes para poder dar para outras pessoas, para mais de uma pessoa de confiança dele ou nobre. Então, recebia o nome de primeiro quinhão, segundo quinhão. O que significa quinhão? Quinhão significa divisão, repartição, ou seja, são partes de terra que é dividida entre mais de uma pessoa. Então, as 2 primeiras capitanias recebem o nome de Maranhão. Era o único território que foi partido em 2. Então, a primeira capitania é Maranhão,
Os capitães donatários que estavam lá presentes, que eram responsáveis por ela, era João de Bairro e Ares da Cunha. E bem do lado vem segundo Quinhão, porque ela foi a repartição que veio depois. E a outra capitania também é Maranhão, que foi a primeira que foi a repartida, que era o capitão donatário Fernando Álvares de Andrade. Então, as duas primeiras capitanias se chamam Maranhão. A terceira capitania, Ceará, capitão donatário Antônio Cardoso de Barros. Quarta capitania, Rio Grande, capitão João de Bairro e Ares da Cunha, onde vem dizendo que é o primeiro quinhão. Por quê? Porque futuramente eles vão também dividir o Rio Grande em duas partes, tá? Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Só que aí ainda não foi dividido. Logo no começo das capitanias hereditárias, era apenas um Rio Grande. Quinta capitania, Itamaracá, onde o capitão donatário era Pero Lopes de Souza. Sexta capitania, Pernambuco, onde o capitão donatário era Duarte Coelho. Sétima capitania, Bahia, onde o capitão donatário era Francisco Pereira Coutinho. Oitava capitania, Ilhéus, onde o capitão donatário era Jorge de Figueira Correia. Nona capitania, Porto Seguro, onde o capitão donatário era Pero de Campos Tourinho. Décima capitania, Espírito Santo, onde o capitão donatário era Vasco Fernandes Coutinho. 11ª capitania, São Tomé, onde o capitão donatário era Pero de Góes. 12ª capitania, São Vicente, onde o capitão donatário era Martim Afonso de Souza. Observação: São Vicente foi dividida em dois pedaços, por isso que Martim Afonso de Souza ficou com o segundo quinhão e a outra de São Vicente ficou com Martim Afonso de Souza também com o primeiro quinhão. Martim Afonso de Souza ele era tão próximo ao rei de Portugal que ele ficou com os dois de São Vicente. Eu vou já explicar para vocês o porquê ele ficou com os dois de São Vicente. Próxima capitania, Santo Amaro. Santo Amaro, quem era o capitão dele, era Pero Lopes de Souza, que ficou com o primeiro quinhão, e Santana, que ficou com Pero Lopes de Souza também, que ficou com o segundo quinhão. Santana também fazia parte de Santo Amaro, por isso que lá é o primeiro quinhão e aqui é o segundo quinhão, todas com Pero Lopes de Souza. Gente, por que Martim Afonso de Souza e Pero Lopes de Souza ficou com essas capitanias, tanto com o primeiro quinhão como o segundo quinhão? Tanto com o primeiro quinhão como o segundo quinhão. Porque essas capitanias, junto com a de Pernambuco, foram as que mais progrediram na produção açucareira. Foram as que mais, dentro do território das capitanias, dentro do território brasileiro, foi a que mais progrediu na produção de açúcar. Apesar dos esforços, muitas capitanias fracassaram, por causa da dificuldade dos donatários em administrá-las. Assim, alguns donatários nem chegaram, gente, a tomar posse das terras, deixando-as abandonadas. Apenas as capitanias de São Vicente e de Pernambuco obtiveram sucesso. A de São Vicente desenvolveu uma grande lavoura de cana-de-açúcar e se desenvolveu na criação de gado. A de São Vicente ela tinha uma facilidade muito grande em desenvolver a cana-de-açúcar devido à sua terra, que era uma terra muito fértil. Observem aqui que eu coloquei para vocês o mapa português da terra de São Vicente, que hoje, atualmente, é São Paulo, tá, gente? São Vicente hoje, atualmente, se encontra no litoral de São Paulo, é uma pequena cidade no litoral de São Paulo. Observem bem aqui. A capitania de São Vicente era uma capitania boa porque ela dava acesso aos portos, ela ficava diretamente perto das rotas para poder ir para Portugal. Ela era uma capitania que ficava aberta para poder chegar os navios, para poder ter ligações com fazendas. E era uma capitania que o solo era tão rico que qualquer coisa que se plantava nela nascia. Outra capitania que deu certo foi a de Pernambuco, devido ao seu clima quente e úmido e devido ao solo de Massapê, que é uma terra escura e muito fértil que favoreceu a plantação açucareira, tá, gente? Então, as duas capitanias que deram certo, que prosperaram realmente, foi a de São Vicente e a de Pernambuco. E aí entra o que eu falei ainda agora para vocês. A de São Vicente ficou com Martim Afonso de Souza e a de Pernambuco com Duarte Coelho. Outra observação, teve uma outra
capitania hereditária que até que começou a dar certo, que foi a de Santa Amaro. Porém, devido à falta de administração adequada, ela não prosperou, que foi a de Pero Lopes de Souza, tá, gente? Até as outras capitanias tentaram dar certo, mas fracassaram, devido à falta de administração, devido a desvios dos próprios donatários. Então, todas as capitanias em si fracassaram. Apenas a de São Vicente e a de Pernambuco foi as que conseguiram realmente prosperar. Muito bem, gente. Eu coloquei aqui para vocês um mapa mental para vocês entenderem de forma resumida como é que o rei cedia as terras para os capitães donatários até toda a sua colonização e exploração das terras, ok? Então vamos lá. Vamos começar por quem era o proprietário de todas as terras, que era o rei. O rei, para que ele pudesse fazer ceder essas terras para os capitães donatários, ele deveria fazer uma coisa, um documento real, oficial, chamado de carta de doação. Nessa carta de doação, os donatários recebiam a posse da terra, mas vinham com algumas observações. A primeira observação era: eles não eram os donos das capitanias. Eles poderiam explorá-las, passar de pai para filho, mas não poderiam vendê-las. Ou seja, eles estavam ali apenas como imediatos do rei. Eles estavam ali a mando do rei. As capitanias eram deles de certa forma, não totalmente. Eram parcialmente deles. Ou seja, imagine que alguém lhe deu um presente. Esse presente não é 100% seu. Só é 70% seu. Quando essa pessoa quiser ele tomar, ela toma de volta. Então, assim que era as capitanias hereditárias. O rei doava para essa pessoa através da carta de doação. Ela dava para os capitães donatários, porém, a qualquer hora ela poderia tomar de volta. Outra observação: o rei fazia outro documento oficial para que os capitães donatários, que no caso eram os nobres ou pessoas da confiança do rei, pudessem ter as capitanias hereditárias. Além da carta de doação que eles recebiam, eles também deveriam receber um documento oficial português chamado de foral. Que documento é esse? Era um documento que regia os direitos e deveres que cada capitão donatário deveria seguir à risca. Se qualquer capitão donatário não seguisse os direitos e nem os deveres que estivessem descritos no foral, eles poderiam sofrer consequências como perda da terra. Eles poderiam perder o seu título de nobreza e até a sua riqueza, porque a maioria deles eram nobres. Observação: então, todos os capitães donatários deveriam ter esses dois documentos oficiais dados pelo rei. Então, vamos agora ver os direitos e os deveres que vinham descritos no foral. Primeiro, direitos: cobrar impostos. Cada capitão donatário tinha o direito de cobrar impostos na sua terra. Ou seja, ele poderia, qualquer pessoa que morasse nas suas terras, nas capitanias hereditárias, que pedisse para trabalhar nas capitanias hereditárias, ele poderia cobrar impostos, sendo eles abusivos ou não. Cabia ao capitão donatário colocar a taxa de imposto que ele queria. O rei não se metia quanto a isso, contanto que metade do lucro da capitania hereditária fosse para Portugal. Segundo direito, distribuir sesmarias. Ou seja, o que é a distribuição de sesmarias? Sesmarias, gente, são grandes latifúndios. Latifúndios são grandes proporções de terra, ou seja, grandes fazendas. Quando ele fala de distribuir sesmarias, quer dizer que os capitães donatários poderiam dar grandes pedaços das suas capitanias hereditárias para outras pessoas. Eles não podiam vendê-las, mas doar para outras pessoas eles poderiam. Como? Eu tenho um primo que vem lá de Portugal. Eu quero dar uma fazenda para ele. Tá dentro da minha capitania hereditária? Eu posso dar. Eu tô dando essa fazenda, que é um grande latifúndio, eu tô dando uma sesmaria. Sesmarias são grandes latifúndios, grandes fazendas. Então, os capitães donatários poderiam distribuir sesmarias, ou seja, dar para alguma pessoa um latifúndio, um pedaço de terra, contanto que ele não vendesse.
Terceiro, aplicar a justiça. Se o capitão donatário achasse necessário punir alguém, aplicar qualquer tipo de punição, de lei que ele achasse adequada, ele poderia, se estivesse dentro da sua capitania hereditária. Por quê? Porque ele era o chefe geral da capitania e as outras capitanias não poderiam se meter porque uma era independente da outra. Então, se ele achasse que alguém dentro da sua capitania infringiu algo que lhe desrespeitou ou desrespeitou alguma lei que ele siga, ele poderia aplicar qualquer tipo de justiça até que envolvesse tortura. Quarto, exploração das terras. Na exploração das terras, o capitão donatário poderia explorar a terra, ou seja, sua capitania, da forma como ele bem entendesse. Agricultura, pecuária, desmatamento, de qualquer forma que ele quisesse explorar as terras, ele poderia. Garimpo, criação, qualquer forma ele poderia, tá? Sem ter que ninguém se metesse, contanto, como eu falei para vocês, que o lucro que ele tivesse, metade fosse para Portugal. Uma observação importante na exploração da terra é que o rei de Portugal autorizou que eles pudessem utilizar a mão de obra escrava indígena para explorar a terra. Então, eles poderiam utilizar da forma que eles bem entendessem os indígenas explorando, escravizando, matando. Por isso, muitos indígenas morreram e muitos começaram a se revoltar e a fugir e também a se defender durante esse período da colonização. Então, vamos agora ver alguns deveres também que os capitães donatários deveriam seguir. Eles tinham direitos, mas também eles tinham deveres a seguir. Primeiro dever, povoar. Era um dever que era uma coisa que Portugal exigia. Povoar, fundar vilas e abrir estradas. Para isso, eles começaram a trazer mulheres. Mulheres de Portugal, meninas, adolescentes, para poder começar a fecundá-las, para poder começar a procriar aqui e gerar mais pequenos descendentes portugueses, para poder aumentar o número de descendentes aqui no Brasil e começar a aumentar a população portuguesa na nova terra. Para poder fazer o quê? Fundar vilas e abrir estradas e fazer com que essa nova terra prosperasse. Segundo, defender. Defender a terra contra as invasões, principalmente dos franceses e holandeses que estavam de olho na terra, tanto pelo pau-brasil, que ainda tinha muito e que estava em alta, quanto pela cana-de-açúcar, pela exploração. Terceiro, fazer produzir. Era o dever principal de Portugal, que Portugal exigia aos capitães donatários, era fazer produzir. A terra deveria produzir, ou senão o rei de Portugal poderia tomar a capitania hereditária e passar para outro. Ele deveria fazer a terra produzir o máximo que pudesse e metade do lucro obtido pela terra deveria voltar para aumentar a economia de Portugal. Então, gente, devido àquele documento que é o foral, onde tinham os direitos e os deveres, muitas capitanias fracassaram, falharam, porque muitos donatários não conseguiram acompanhar, não conseguiram cumprir com todos os deveres e muito menos conseguiram exercer todos os seus direitos. Observe aqui, eu botei uma imagem para vocês, onde nós temos o rei de Portugal prendendo como se fosse numa cela o Brasil, como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Por que a galinha dos ovos de ouro? Porque enquanto ele estava descansando, quem é que estava se acabando de produzir economia, dinheiro para Portugal? O Brasil. Os capitães donatários que estavam no Brasil que estavam trabalhando para Portugal, que estava apenas descansando. Então o Brasil era visto como a galinha dos ovos de ouro, como o local agora que dava para Portugal a sua economia fixa. Então agora eu vou mostrar para vocês alguns pontos de o porquê as capitanias fracassaram. Primeiro ponto, falta de recursos por parte dos capitães donatários.
Muitos capitães reclamavam que eles não poderiam comprar recursos de outros países. O governo português impediu eles de comercializar com países e eles tinham que pagar a coroa portuguesa com pedras preciosas, metais preciosos, um quinto do rendimento que eles tinham. Gente, um quinto do rendimento que uma pessoa tem é muito grande. Então, acabou que foi falindo as capitanias hereditárias. Segundo, vastidão do território. Eles dificultavam a comunicação e a defesa do território. O território brasileiro era tão grande que até a comunicação entre uma capitania e outra era difícil. Então, quando uma capitania ela era invadida, até chegar a notícia na outra, a outra já estava sendo invadida. Então, a vastidão do território dificultou também, o que fez elas fracassarem. Terceiro, obstáculos naturais. Nós temos uma vastidão imensa de floresta e nós temos os indígenas, que é outra coisa que não deixou as capitanias prosperarem, que foi a hostilidade indígena. São as duas coisas que estão anexadas, obstáculos naturais e hostilidade indígena. Os dois anexados foram grandes propulsores para poder as capitanias falharem. Por quê? As grandes matas, os grandes rios que os portugueses não conheciam e a hostilidade indígena, que os indígenas já não aguentavam mais, a escravidão, começaram a se chocar contra os portugueses, começaram a revidar, começaram também a se defender, fez com que as capitanias falhassem. Observação. Esses obstáculos naturais, quando eu falo, gente, imagine que você está na sua casa, você conhece tudo dentro da sua casa. Você não se perde. Mas se você vai para um país diferente, vai para uma casa diferente, você não conhece, você acaba se perdendo. Então imagine esses donatários, esses donos, esses capitães donatários que chegaram em capitanias agora e não conhecem o local. Então eles sentiram grande dificuldade em conhecer, principalmente devido à natureza, devido à grande vastidão do Brasil. E a outra coisa que fez as capitanias falhar foi a indisciplina dos colonos. Ou seja, os capitães donatários davam uma ordem, faziam uma lei, e os colonos que vieram morar nas capitanias não obedeciam. Então a indisciplina dos colonos também favoreceu com que as capitanias falhassem. Governo geral. A divisão do território em capitanias foi importante para Portugal, pois possibilitou o início do povoamento, do cultivo da cana-de-açúcar, além de impedir o ataque constante dos franceses à costa brasileira. Porém, o sistema não deu o resultado que o rei esperava. Por isso, sem acabar com as capitanias, ele implementou em 1548 os governos gerais, que tinha como objetivo centralizar a administração. Gente, o governo geral ele veio para centralizar a administração, por quê? Um dos últimos itens que eu coloquei para vocês anteriormente, que era a indisciplina dos colonos. Os colonos eles estavam indisciplinados porque eles não tinham alguém de pulso para poder mandar, não tinha alguém que realmente fosse a mando do rei que estivesse mandando neles. Então, o rei de Portugal fez os governadores gerais, algo de maior poder, diretamente ligado a ele, que pudesse mandar nos colonos e nos capitães donatários, a fim de que os colonos temessem represárias de Portugal e do próprio rei e começassem a obedecer mais. E isso centralizou o poder no governo e em Portugal também. Então vamos agora ver alguns governos gerais. Nós tivemos 13 governos gerais principais aqui no Brasil. O primeiro governo foi o de Tomé de Souza, que foi auxiliado pelos colonos indígenas e na presença de padres jesuítas. Tomé de Souza fundou a cidade de Salvador, primeira capital da colônia. Em seu governo, Tomé de Souza desenvolveu a cultura da cana-de-açúcar. Tomé de Souza foi quem centralizou o poder primeiramente e desenvolveu de forma mais ampla a cana-de-açúcar. Ele colocou para frente a cana-de-açúcar que já estava andando, mas ele avançou mais. Observação. Tudo na época do governo de Tomé de Souza só foi possível devido à ajuda de alguns indígenas
que só ajudaram devido aos padres jesuítas que ganharam a confiança dos indígenas. O segundo governo geral foi o de Duarte da Costa. Duarte da Costa, quando veio para o Brasil, ele trouxe muitos jesuítas consigo. Entre eles estava José de Anchieta, que ficou conhecido aqui no Brasil como o apóstolo do Brasil. Duarte da Costa foi responsável pela fundação do Colégio São Paulo, que hoje é conhecido como o Estado de São Paulo. Foi o Colégio São Paulo que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. Então, foi um dos pontos mais importantes e mais relevantes do governo geral de Duarte da Costa, foi a fundação desse Colégio São Paulo, que hoje deu origem ao estado de São Paulo. O nosso terceiro governo geral foi o de Mendes Sá, que é considerado, e para mim, é um dos mais relevantes. Por quê? Porque foi o que mais se desenvolveu e foi o que mais lutou e fez prosperar o Brasil. Mendes Sá, primeira coisa que ele fez nos seus anos foi a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que deu origem à cidade do Rio de Janeiro atualmente. Outra coisa, foi o responsável pela expulsão dos franceses do Rio de Janeiro em 1567, com a ajuda de Estácio de Sá e de parte dos tamoios. Quem eram os tamoios? Os indígenas. Os indígenas ajudaram Mendes Sá a expulsar também os franceses. Gente, como eu falei anteriormente para vocês, os indígenas ajudaram Mendes Sá a expulsar os franceses, certo? Porém, eles ajudaram porque era um inimigo em comum. Mas só que não vamos nos confundir. Os índios não foram pacíficos com sua exploração pelos portugueses e europeus, de forma geral. Havia formas de resistência, como fugas, as guerras, a manutenção de sua cultura e até mesmo o suicídio. A chamada Confederação de Tamoios, que é o que eu vou explicar agora para vocês, foi uma dessas resistências, eu acho que a mais brutal resistência que teve brasileira da parte dos indígenas, tá? Era costume na época que os europeus iam para o Brasil se casar com as nativas, a fim de criar laços e alianças e se infiltrar nas aldeias indígenas. Os portugueses necessitavam da mão de obra e com o casamento ficava mais fácil de conseguir. Então, o que foi a Confederação de Tamoios? A Confederação de Tamoios foi a reunião de vários chefes de tribos tupinambás, Pindobuçu, Coatira e Cunhambembé, a fim de fortalecer uma batalha contra os portugueses como uma vingança. Por quê? Houve um casamento entre João Ramalho, que era amigo do governador da capitania de São Vicente, e uma nativa de uma tribo ganhaneses. Só que, quando teve esse casamento, no ato desse casamento, tinha uma tradição nessa tribo indígena que, quando o português se casava com a Índia, ele começava a fazer parte da tribo também, da família indígena. E ele aproveitou para quê? Para armar um ataque contra essa tribo. E nesse ataque, ele acabou fazendo os tupinambás de escravos e capturou o chefe da tribo do Caiçuru e maltratou ele até ele morrer. Maltratou também o seu filho, e só que o filho conseguiu fugir. E no ato que o filho conseguiu fugir, ele chamou os outros chefes e reuniu os chefes dessas tribos que eu falei para vocês para fazer a chamada Confederação de Tamoios. O que era Tamoios? Tamoios eram os índios da região que se uniram, todos os chefes das tribos, se uniram para poder ir contra os portugueses que fizeram essa pequena emboscada e mataram vários, escravizaram vários tupinambás e mataram um grande chefe que eles admiravam muito. Então a Confederação de Tamoios foi a união dos vários indígenas contra os maus tratos dos portugueses a fim de vingar um chefe morto. Essa imagem que eu coloquei aí para vocês foi de quando os portugueses fizeram a emboscada que os indígenas não esperavam e maltrataram, mataram vários indígenas e mataram até também o chefe que eles tanto gostavam, os tamoios tanto gostavam. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que esteja sendo bem explicado para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no WhatsApp. Espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!